Olá, meu amigo, minha amiga, isso aqui outra vez, graças a Deus, um bom início de semana, uma ótima semana para você e para todos nós. E eu vou falar pouco porque eu trouxe um documentário da BBC News Brasil de uma radiografia muito bem feita sobre o golpe, a tentativa de golpe do 8 de janeiro. Porque amanhã é 8 de janeiro e já está programado um evento para rememorar este feito para que nunca mais aconteça, assim como faz a Argentina em relação à ditadura, a Alemanha em relação ao nazismo, dentre outros países. Mas a grande verdade é que os bolsonaristas já estão querendo demonizar este ato. Então é importante que você assista este vídeo até o final, que você tenha calma, porque é importante saber que nós nos livramos de uma grande treva que ia pairar sobre o Brasil, a saber que iriam, inclusive, enforcar Alexandre de Moraes. O que seria isso? O que seria um palco de enforcados, de assassinados, e todas essas pessoas estavam voltadas para fazer a destruição do Brasil e o Bolsonaro, o chefe maior, implantar a ditadura jamais vista nos últimos tempos no planeta. Essa é a grande verdade. Então, se você é patriota, se você é democrático, se você é republicano, se você não quer saber desses golpes, você precisa assistir. Porque é importante você rememorar o que de fato aconteceu, os bastidores, toda a orquestração. E não tenha pressa, porque as coisas estão acontecendo, já estão chegando nos financiadores, nos patrocinadores, nos que incentivaram o golpe, nos bastidores, e todos eles terão o mesmo destino, que é as suas condenações, e o chefe maior deles, Jair Messias Bolsonaro, também terá o mesmo destino. Então, eu vou ficar por aqui, mas eu quero pedir para você dar o certinho, comentar, compartilhar, porque isso não pode ser esquecido. Nós vivemos um momento muito duro, aliás, nós vivemos 4 anos de horror, e tudo por uma mente sórdida, psicopata, doente, que quis questionar as eleições somente e tão somente nos lugares onde ele perdeu, sendo que por 40 anos, e além dos filhos, todos foram eleitos pela urna eletrônica. É um grande absurdo, mas é uma verdade. Portanto, eu quero só dizer que aqui é a voz da esquerda resistente, a verdade está em quem doer. Assista ao conteúdo até o final, até para ajudar o canal a engajar, mas o mais importante é para que não margeie dúvidas de que o evento que vai acontecer amanhã, dia 8 de janeiro, em Brasília, é um evento memorável e deve servir de exemplo e aplaudido e, se possível, ser replicado em outros lugares do país, para que isso nunca mais aconteça, porque foi um verdadeiro esquema macabro, demoníaco, onde o objetivo único era a elite sórdida continuar ganhando dinheiro, o Bolsonaro se perpetuando no poder como um grande ditador, mas, graças a Deus, nem gastando o horror de dinheiro que ele gastou, ele conseguiu se reeleger. Simples assim. Mas então, fica com este conteúdo, este documentário da BBC News Brasil, que eu tenho certeza que será muito melhor, que é muito melhor do que o que possivelmente será exibido no Fantástico, que também promete uma matéria sobre o 8 de janeiro do ano passado. Tá aí então a voz da esquerda resistente, a verdade para quem doer, e como eu sempre digo ao final de cada conteúdo desta minha fala, neste momento, até o nosso próximo encontro. Agora, vá até o final do vídeo. Fique com Deus. Gente, são pessoas indo embora ou pessoas chegando? Como que a segurança pública deixou que isso acontecesse? And we're going to begin with some breaking news. We're hearing that thousands of supporters of the former president of Brazil, Jair Bolsonaro, smashed their way, have stormed the country's National Congress. Stormed by protesters. stormed the government compound, key government buildings. Já havia diversas mensagens e vídeos falando sobre isso antes. Não seguraram! Não tem como segurar! A galera já tá no Congresso, Bora! Não, a gente não vai entrar, a gente vai invadir. A casa do povo! Estamos dentro! Estamos dentro! Nós estamos no palácio aqui, ó!
Domingo, 8 de janeiro de 2023. O mundo para tentar entender o que acontece em Brasília. Demonstrators are refusing to accept that he lost last year's election and want the military to intervene. Não eram grupos de manifestantes qualquer. Leaders from around the world condemn the storming of Brazil's Congress by supporters of Jair Bolsonaro. Entender as raízes do que aconteceu naquele dia em Brasília não é tarefa simples. O 8 de janeiro é resultante da mistura entre fenômenos globais e mais de uma década de mudanças e momentos de inflexão na política e na sociedade brasileiras. Mas um ponto importante na linha do tempo é o dia 30 de outubro de 2022. Quando Jair Bolsonaro perde a disputa pela reeleição e uma série de notícias falsas leva milhares de pessoas às portas de quartéis em todo o país. Na noite daquele domingo, mensagens compartilhadas nas redes sociais acusavam sem provas que a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva era uma fraude e diziam que o presidente Bolsonaro poderia invocar o artigo 142 da Constituição para pedir uma intervenção militar e reverter o resultado das urnas. Os brasileiros têm 72 horas para sair nas ruas e pedir o artigo 142. O presidente não pode nem pensar em cogitar uma coisa dessa, senão será acusado de golpe. É o povo que tem que pedir. Temos 3 dias para tentar salvar o país. Vamos ver qual é a reação das Forças Armadas. A fake news do artigo 142, assim como a da fraude na urna eletrônica, não nasce nas eleições de 2022. Ela já havia sido mencionada por Bolsonaro em 2020. E desde essa época, constitucionalistas têm reiterado que em nenhum trecho o artigo autoriza uma intervenção militar. O STF, inclusive, já se manifestou em 2020, por meio de uma liminar, declarando que os militares não têm a prerrogativa de exercer a função de poder moderador em um cenário de conflito entre executivo, legislativo e judiciário. Artigo 142. Nós queremos cumprir o artigo 142, todo mundo quer cumprir o artigo 142. Em haver necessidade, qualquer dos poderes pode, pedir às Forças Armadas que intervenham para restabelecer a ordem no Brasil, naquele local, sem problema nenhum. Em paralelo, Bolsonaro não reconhece a derrota. E o silêncio do presidente alimenta outra notícia falsa. A de que ele precisaria ficar calado por 72 horas, enquanto as pessoas fossem espontaneamente para as ruas, para que pudesse pedir uma intervenção militar sem ser acusado de tentativa de golpe. Frente ao quartel-general. Isso aí é coisa... Bolsonaro faz o primeiro pronunciamento mais de 40 horas depois de o Tribunal Superior Eleitoral confirmar o resultado, o que não é praxe entre candidatos derrotados. Ok, posso começar? E não reconhece formalmente que perdeu a eleição. A essa altura, seus apoiadores já haviam bloqueado rodovias pelo país. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Quem fala sobre transição de governo é seu ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que só se pronuncia depois que Bolsonaro deixa o local da entrevista. O presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou, quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. A fala ambígua de Bolsonaro, que de um lado condena o fechamento de vias, mas de outro justifica os movimentos como fruto de indignação e sentimento de injustiça com o processo eleitoral, é interpretada por muitos apoiadores como um aval ao que vem como uma resistência.
As 72 horas da fake news espalhada no dia da eleição passam, mas a tese que dá sustentação a ela vai sendo renovada. E os acampamentos em frente aos prédios do Exército ganham fôlego. O de Brasília, que ficava aqui, em frente ao quartel-general do Exército, vai se tornar um dos maiores do país. A gente chegou e veio o baque da estrutura, porque as pessoas vinham extremamente preparadas. Era uma época que chovia muito em Brasília, e então as pessoas traziam lona para conseguir dar suporte para a barraca. As pessoas trouxeram estrutura de alimentação, banheiro químico, tenda, palco, gerador de energia. Ana é jornalista, produtora da TV Globo no Distrito Federal e durante quase 70 dias frequentou o acampamento disfarçada. Ela vem sofrendo ataques na internet e pediu para não ser identificada. Então tinha uma estrutura muito grande. Foi quando a gente percebeu que ninguém tinha ido para passar um dia ou dois. Era de fato para ficar, a gente só não sabia até quando e para quê. Me fala um pouco sobre o que você chamou de tenda dos youtubers. Essa tenda ela foi montada algumas semanas depois que a estrutura de acampamento já tinha sido feita. E aí a primeira coisa que surpreendeu foi que tinha muito equipamento dentro dessa tenda. Então a gente via computadores de edição grandes, câmera, gerador de energia, roteador de internet, para eles conseguirem ter um suporte mesmo técnico, operacional, de câmera, fotografia, internet, iluminação, tudo. Afonso é colega da Ana na Globo e também trabalhou na cobertura do acampamento. Uma das coisas que eu sempre falei para meus colegas foi a quantidade de comida. É a barraca do agro, onde eles fornecem várias refeições. De carne, mais de 1 tonelada. Mais de 1 tonelada de carne. Então divulga esse vídeo o máximo que você pode e diz: vem para Brasília porque a guerra começou. A questão até para carregar os celulares. Eles faziam tipo uma gambiarra, tinha ali atrás uma espécie de tomada, que eram várias tomadas assim em um ponto. Então eles faziam praticamente uma fila para poder carregar o celular. No saquinho, na garrafinha, você deixa seu celular. Hoje tem 3 geradores e pelo menos 200 tomadas penduradas aqui. Tinha um palco aqui também? Tinha um palco, era um palco improvisado. Eu quero fazer uma convocação para vocês. A pessoa pedia local de fala, subia numa ordem que se escrevia no caderninho e você conseguia falar, fazer o que você quisesse. Mas era onde eles arrecadavam dinheiro, noticiavam, por exemplo, quantas pessoas estavam aqui, se chegava uma cidade nova, um ônibus de uma cidade nova, o horário dos caminhões, onde eles falavam horários de marcha, enfim, o palco era a central de notícias deles, digamos assim. Teve dias aqui que a gente estava de fato muito cheio, que eu mesma vi 5 mil reais serem arrecadados em coisa de 30 minutos. E daqui a pouco eu subo aqui para falar quanto a gente arrecadou, amém? E dinheiro vivo, eles não pediam muito Pix, assim. Então eles pegavam uma bandeira, transformavam a bandeira como se fosse numa cumbuquinha e as pessoas jogavam o dinheiro ali e eles iam falando quanto que arrecadou. Aí assim, embora 5 mil reais pareça um valor expressivo, para a estrutura que tinha aqui, para a alimentação que tinha aqui, para a quantidade de pessoas que tinha aqui, não é suficiente. Eles tinham uma rotina muito bem definidinha, na verdade. Então assim, de manhã tinha um horário do hino nacional, aí depois do horário do hino nacional eles formavam pelotões e marchavam como se eles fossem militares por estarem na frente do QG, então cumprimentavam soldados que passavam, ficavam numa estrutura de marcha. Aí depois tinha o horário das refeições, à tarde tinha o horário que todo mundo ia para onde os caminhões estavam estacionados, que eles faziam um buzinaço, que era para tentar fazer barulho, chamar a atenção da imprensa, e aí todos se reuniam ao redor dos caminhões, ficavam aplaudindo. E aí eles tinham também 1 minuto de silêncio, que eles faziam vez ou outra, em homenagem ao ex-presidente. E quem eram as pessoas que estavam aqui? Que tipo de gente você encontrou? A gente via, de fato, gente de diferentes cantos do país. Vi também gente de diferentes idades. Não tinha só idoso, não tinha só jovem, era uma coisa muito misturada. Muitos patriotas aqui. Muita gente aqui, brother. Impressionante. E olha que eu saí daqui ontem 6 horas da tarde. Olha pra aí, gente. Olha a quantidade de barraca. Mas assim, eu vi poucas famílias. O que a gente viu eram pessoas sozinhas,
que ficavam andando por aqui. As pessoas aqui eram pessoas sozinhas que pegaram às vezes carro, barraca, botaram no carro e vieram, e que estavam com uma expectativa de que algo acontecesse aqui, de encontrar o seu grupo aqui, um núcleo que pensasse igual, enfim. Mas eram pessoas mais solitárias e classe média. 58 milhões de brasileiros votaram em Bolsonaro no segundo turno de 2022, 2 milhões a menos que Lula. E esse grupo é diverso. Uma parte é essencialmente antipetista, outra votou pelo discurso liberal de seu ministro da Economia, uns se identificavam com a pauta de costumes conservadora e outros com a própria figura do capitão reformado. A pesquisadora Ângela Alonso é livre docente do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. É essa minoria, no fim das contas, que são uma coisa em torno de 15%, oscila entre 15% e 20% desde a hora que ele foi eleito até a hora que ele saiu. Que são aqueles que, eu até no artigo chamei de bolsonaristas de coração, porque eles têm uma aderência que não é racional puramente. É um tipo de adesão emotiva a esse líder. E aí, eu não acho que tenha a ver com o fato de que ele está produzindo algum tipo de lavagem cerebral, qualquer coisa assim. É porque tem uma grande coincidência de crenças. Cada um dos grupos que votou em Bolsonaro é mais ou menos receptivo ao seu discurso. Mas essa comunicação tem uma particularidade do século XXI. As redes sociais, que têm protagonismo nesse enredo. Foi através delas que, por anos, bolsonaristas radicais conseguiram disseminar desinformação e notícias falsas de forma sistemática. É um uso estratégico, né? Não é um uso puramente instrumental de transmitir alguma coisa que já está pré-definida. Eu acho que eles foram muito bem-sucedidos nisso. E tem uma outra coisa importante com imagem, que é o uso das emoções, e assim, do que se comunica e como se comunica, essa maneira enfática de falar, por exemplo, que dá um sentido de urgência, né, de até um pouco a produção, às vezes, de um certo pânico em torno de um certo assunto. Então tem uma forma de transmissão da mensagem que ela própria vai imantada, né, de conteúdo. Assim como em 2018, a desinformação atravessou o ciclo eleitoral de 2022. No primeiro turno, para o segundo, a gente percebia que havia uma estratégia muito clara de propagação de fake news. E aí isso era mais difundido nos grupos que tinham um teor mais de direita. Eles já tinham uma estrutura de como fazer isso e faziam com muita consistência. Luiz Facuri e Felipe Bailey são fundadores da empresa de tecnologia Palver, uma plataforma de escuta social que monitorou mais de 15 mil grupos de WhatsApp durante as eleições. A empresa fez parte de forma voluntária de uma força-tarefa contra a desinformação organizada pelo TSE. Porque antes era uma confiança muito grande de que eles venceriam as eleições e que era impossível do Jair Bolsonaro perder. E caso perdesse, isso indicaria uma fraude no sistema eleitoral. Até isso já havia alguns indicativos de vídeos pedindo código-fonte, da participação do Exército dentro da auditoria do processo eleitoral. Então já havia diversas mensagens e vídeos falando sobre isso antes. Quando o Lula vence as eleições no dia 31, o tom muda bastante. As pessoas começam a falar sobre um ato golpista, sobre fechamento de estradas, para tudo, que as eleições foram vencidas não pelo Lula, mas pelo judiciário. Então esse tom ganha uma força muito grande nas redes, e aí os grupos antidemocráticos começam a surgir a partir daquele momento, logo no primeiro dia. Assim como a adesão à retórica de Bolsonaro varia entre seus eleitores, o significado das convocações para a ação também muda de um grupo para outro. Então, havia grupos que falavam em pacificação, em atos pacíficos, em ficar na frente dos quartéis, pedindo um acionamento do artigo 142, enquanto outros grupos já partiam para uma tomada mais radical de poder. Mas nos grupos radicais, isso desde o primeiro momento, já havia uma chamada mais forte, uma chamada que a gente tem que tomar o poder por nós mesmos. Eles não acreditavam tanto nessa vinda das Forças Armadas, era mais uma coisa, a gente tem que fazer alguma coisa e esse ato tem que acontecer.
Tamo todo mundo aqui junto. Brasília! Vocês, cara. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, cada um fazendo sua parte. Melhor, vem. Quanto mais gente, melhor. Por favor, pelo Brasil. A violência retórica vira violência política em 12 de dezembro, o dia em que Lula é diplomado, ou seja, quando recebe formalmente do TSE o título de presidente eleito. No dia em que Lula é diplomado, Bolsonaro cumprimenta apoiadores no Palácio da Alvorada, mas fica em silêncio. À noite, Brasília sofre uma série de atos de vandalismo. Bolsonaristas tentam invadir a Polícia Federal e atacam uma delegacia. É o primeiro de uma série de episódios que em menos de um mês vão desaguar na invasão e destruição dos prédios dos três poderes. Em 24 de dezembro, um artefato explosivo é encontrado perto do aeroporto de Brasília. No dia 28, a Polícia Militar do DF chega a tentar desmontar o acampamento, mas recua e interrompe a operação. Agora eles fizeram coisa e estão saindo. Os agentes são recebidos com hostilidade e, depois de uma ordem do Exército, a operação é interrompida. 2 oficiais da PM, o coronel Jorge Eduardo Naime Barreto e o ex-comandante Fábio Augusto Vieira, disseram em depoimentos que o Exército impediu pelo menos 3 iniciativas da Polícia Militar para desmobilizar o acampamento. As Forças Armadas não se manifestaram sobre esse assunto e, em nota, afirmaram que a ordem para suspender a desmobilização em dezembro fora dada no intuito de manter a ordem e a segurança de todos os envolvidos. Em 30 de dezembro, Bolsonaro deixa o país. Viaja para os Estados Unidos em um avião da Força Aérea Brasileira. Ele se recusa a passar a faixa presidencial para Lula na cerimônia de posse. Como foi difícil ficar 2 meses calado, trabalhando para buscar alternativas. Lula é empossado no dia 1º de janeiro de 2023. Já Bolsonaro mantém nas redes sociais sua descrição como presidente do Brasil e candidato à reeleição, e segue publicando conteúdo sobre as ações de seu governo. No sábado do dia 7 de janeiro, pelo menos 100 ônibus trazendo apoiadores de Bolsonaro chegaram a Brasília. Chegando mais outro ônibus lá pra frente, ó. Tem gente aqui, tem que vir muito. A polícia não deixou ontem, mas a polícia não conseguiu segurar os ônibus que tá chegando, ó. A todo instante chegando ônibus aqui no QG de Brasília. Eu moro aqui no Sudoeste, que é um bairro vizinho à Praça dos Cristais. Então, eu passo aqui com bastante frequência, eu passava por aqui mais de uma vez por semana, porque é uma maneira de cortar caminho para eu ir para o hospital universitário, onde eu faço o acompanhamento de saúde. Ana Carolina Rocha é funcionária pública e assistiu às diferentes fases do acampamento. Tinha sempre um carro de som, dizendo palavras de ordem ali, e aí com o tempo, essas tendas daqui da beira foram virando comércio. Então começaram a ter faixas, barbearia do fulano, lanche da ciclana e etc. Então foi virando um comércio aqui na frente. E muita gente durante o dia, faça sol, faça chuva. Literalmente, na madrugada do dia 7 para o dia 8, eu tinha saído, passei aqui no eixo monumental, aqui na beira da Avenida do Exército, e eu vi de madrugada, bem no meio da madrugada, ônibus chegando com gente, descendo com gente. O que a senhora pensou? No primeiro momento eu parei e olhei assim e falei assim, gente, isso são pessoas indo embora ou pessoas chegando? As pessoas estavam chegando e de diversas partes do país. A convocação tinha circulado dias antes pelas redes sociais. A gente vai fazer uma concentração lá no QG pra gente conseguir reunir todas as pessoas para o plano B, ok? A partir do dia 3 de janeiro, a gente percebe que muitos vídeos começam a aparecer de pessoas reunidas no QG de Brasília e fazendo uma convocatória para que outros manifestantes do Brasil inteiro pudessem ir a Brasília e que lá aconteceria um grande ato. E aí no dia 5, isso se torna muito forte,
muitos vídeos sendo compartilhados, de ônibus chegando, de caravanas chegando. Àquela altura, as autoridades já sabiam que havia possibilidade de manifestações em Brasília. Às 10 da manhã do dia 6 de janeiro, representantes de pelo menos 10 órgãos haviam se reunido para planejar o esquema de segurança do domingo. O receio de uma invasão em Brasília não era exatamente novo. 2 anos antes, em 6 de janeiro de 2021, apoiadores de Donald Trump tinham invadido o Capitólio, coração do Congresso dos Estados Unidos. Também lá eram seguidores de um presidente derrotado, inconformados com o resultado nas urnas, inflamados por notícias falsas e meses de acusações de fraudes, sem provas. Something's wrong here. Something's really wrong. Can't have happened. And we fight. We fight like hell. And if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. Diante das muitas coincidências, muitos viam no caso do Capitólio um prenúncio do que podia acontecer no Brasil. O ministro da Justiça, Flávio Dino, estava trabalhando em Brasília naquele domingo e assistiu aos ataques das janelas de seu gabinete, que fica de frente para a Praça dos Três Poderes. Foi lá que nós conversamos, no fim daquele janeiro. Obviamente, todo mundo sabia que haveria manifestações. Todo mundo sabia, porque havia ampla divulgação na internet e houve uma preparação similar àquela que foi feita para a posse, levando em conta as competências constitucionais de cada um dos órgãos de segurança pública. Cerca de 8.000 agentes haviam trabalhado no esquema de segurança da posse de Lula poucos dias antes. Esse número cai para menos de 400 no 8 de janeiro, efetivo considerado pequeno para o volume de gente que havia chegado a Brasília nos dias anteriores. Como essa é uma cidade com status especial, Distrito Federal, o planejamento de segurança para manifestações é particular. Envolve tanto órgãos ligados ao Ministério da Justiça, quanto à Secretaria de Segurança Pública do DF, com competência estadual, portanto. Naquele momento, o governador era Ibanez Rocha e seu secretário de Segurança, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro. Ele assumiu o novo cargo em 2 de janeiro e logo depois viajou de férias aos Estados Unidos. Antes de deixar o Brasil, o ex-ministro de Bolsonaro exonerou 2 funcionários que ocupavam cargos centrais na estrutura de planejamento e coordenação da pasta: o secretário executivo de Segurança Pública e o subsecretário de Inteligência. Eles foram substituídos, respectivamente, por Fernando de Souza Oliveira e Marília Ferreira Alencar. Em depoimento no início de fevereiro, Torres afirmou que essas foram as únicas pessoas que ele trouxe de sua antiga equipe do Ministério da Justiça para ocupar funções de relevância na secretaria. A ata da reunião de 6 de janeiro mostra que os comandantes da segurança tinham percepções diferentes sobre o risco de manifestações. Enquanto um diz que não havia consenso sobre o alcance das convocações, que havia inconsistência sobre o deslocamento de caravanas para Brasília, outros se mostravam mais preocupados, inclusive com o risco de ações violentas isoladas. Como de praxe, do encontro sai um protocolo de ações integradas. O protocolo ele não é só um papel, onde você coloca as decisões que foram consensuadas, assina e pronto, e diz assim: eu determinei que as providências fossem adotadas. Né? Não é só criar um foguete, né? Você precisa monitorar isso, porque se você não monitora, esse foguete não sai do chão. Tânia Pink é pesquisadora associada do Laboratório de Análise da Violência da UERJ. Trabalhou por 25 anos na Polícia Militar do Estado de São Paulo. É major da reserva. É muito provável que grande parte do que estava previsto no protocolo não tenha sido colocado em prática. Isso é um problema no fluxo de comunicação. Porque quando você precisa fazer com que a informação ela chegue no lugar certo, na hora certa. E para isso você precisa monitorar. Ela explica que o planejamento das operações para manifestações geralmente acontece no médio escalão dos órgãos de segurança. E aqui há 2 pontos-chave: a predição do risco, ou seja, entender o grau de ameaça que o evento representa,
e o diálogo com o alto escalão, para que se possa estabelecer uma comunicação entre diferentes agências envolvidas e coordenar as operações. É importante levar em consideração que tudo isso está acontecendo dentro de um contexto de transição de governo. Então, o que pode ter acontecido que acabou interrompendo ou descontinuando esse fluxo de comunicação? Levei essa pergunta ao ministro da Justiça, Flávio Dino. Houve relatos do então secretário de Segurança em exercício no Distrito Federal ao governador, e o governador me passava no sentido de que tudo estava planejado, organizado, que não havia risco, etc. E claro que a cadeia de comando era essa. Muita gente pensa que aqui, por ser o Ministério da Justiça e Segurança Pública, eu posso mandar na PM. Não, quem manda na PM é o governador do Distrito Federal, assim como os governadores dos estados. Muita gente pensa que a Polícia Federal pode ser posta para fazer policiamento ostensivo. Não pode, legalmente não pode. Algumas pessoas acham que a Polícia Rodoviária Federal pode simplesmente apreender ônibus porque quer apreender. Não, só é possível apreender se houver alguma ilegalidade pré-existente, uma ilegalidade configurada. Então, é claro que o que nos cabia, diante daquela circunstância pública, notória, que todos sabiam que haveria manifestações aqui, era exatamente dialogar com as autoridades do Distrito Federal, e isso foi feito intensamente. Parte desse diálogo foi registrado pelo ministro em suas redes sociais, inclusive um ofício alertando o governador Ibanez Rocha sobre intensa movimentação de pessoas que, inconformadas com o resultado das eleições 2022, estão organizando caravanas de ônibus para se deslocarem até Brasília. O governador também se manifesta publicamente no sábado e, em tom mais ameno, dá entrevista dizendo de forma vaga que a manifestação no domingo estaria liberada desde que fosse pacífica. Ele ficou 64 dias afastado do cargo e é investigado no inquérito que apura as responsabilidades pelo que aconteceu naquele domingo. A BBC News Brasil procurou para uma entrevista e um de seus advogados respondeu, dizendo que ele não se manifestaria. Também procuramos a PM do Distrito Federal e as Forças Armadas, que não responderam nossos pedidos de entrevista. Na manhã do dia seguinte, 365 policiais militares e 30 policiais legislativos se encaminham para dar plantão na esplanada dos ministérios. A nossa inteligência, em conjunto com a inteligência das outras forças, nos passava de que os ânimos estavam acirrados e que poderia sim acontecer alguma situação. Adilson Paes é diretor da Coordenação de Segurança Orgânica do Departamento de Polícia Legislativa. Mais tarde, naquele dia, ele passaria 3 horas ao lado dos colegas, em confronto direto com o grupo que invadiu a Câmara dos Deputados. O que a gente tinha essas informações, mas a gente não tinha a dimensão de que haveria aquela quantidade de pessoas descendo ao mesmo tempo. Começou a marcha para o Congresso Nacional. No domingo, à 1 da tarde, uma multidão sai daqui, do local onde o acampamento estava montado, rumo à Praça dos Três Poderes. Histórico, um momento histórico aqui, certo? A galera... meu filho, agora ninguém para mais não. À 1h23, o secretário de Segurança Pública em exercício, Fernando de Souza Oliveira, nomeado por Torres dias antes, manda um áudio ao governador do Distrito Federal, dizendo que está tudo bem. Governador, bom dia, delegado Fernando falando, está o clima bem tranquilo, bem ameno, uma movimentação bem suave e a manifestação totalmente pacífica. Até agora, nossa inteligência está monitorando, não há nenhum informe de questão de agressividade ligada a esse tipo de comportamento. Enquanto descem à esplanada dos ministérios, os manifestantes são escoltados pela polícia. Quem também estava trabalhando naquele dia era Afonso, jornalista que frequentou o acampamento nos 2 meses anteriores. Eu lembro que eu estava sentado próximo ao ministério, aí uma pessoa chegou e falou assim, o pessoal do QG tá descendo, a gente vai entrar.
Aí a pessoa falou, não, a gente não vai entrar, a gente vai invadir. Você ouviu isso? Isso. E aí, aquilo já me deu um alerta. São quase 8 quilômetros até a entrada do Congresso. Quando os invasores chegam aqui, eles encontram uma barreira de proteção e alguns agentes policiais. Aquela contenção, aquela linha de contenção, não é para conter um público que está disposto a praticar atos violentos. É muito mais para conter um grupo pacífico, né? Então você vê a fragilidade da contenção, uma única contenção ali, e também o equipamento que os policiais estavam portando, né? Então não tinha escudo, não tinha o equipamento antitumulto. Então os policiais estavam muito vulneráveis ali também. Às 2h42, a barreira é rompida. Começam as 5 horas de destruição que deixariam o 8 de janeiro marcado na história. A primeira linha de PMs tenta conter os invasores com gás de pimenta, uma estratégia que praticamente não surte efeito. Em pouco tempo, a área aqui do gramado do Congresso está tomada. Eles sobem a rampa, ocupam o teto, quebram vidros e invadem o prédio. Bora descer, na hora de descer. Não seguraram. Não tem como segurar. A galera já tá no Congresso, Bora! Mais próximo do Congresso há uma segunda linha de contenção da Polícia Legislativa, ligada aos órgãos policiais da Câmara e do Senado. Neste momento que eles romperam a linha e tomaram ali o gramado, a gente já começou a lançar algumas bombas de efeito moral. Onde você estava nesse momento? Nesse momento eu estava na rampa do Congresso. Você viu então a quebra da barreira? Vi a quebra da barreira, vi tudo, né? A primeira atuação realmente foi da minha linha de policiamento, né? Estava ali na rampa. Então a gente começou a lançar as granadas de efeito moral, só que a gente viu que não estava surtindo quase efeito, por conta da posição do vento, né? O vento estava contrário a gente, e por conta da quantidade de pessoas descendo correndo, né? Eles desceram de uma forma tão rápida que eles gastaram apenas 40 segundos até chegar à rampa, né? E a partir disso eu fui mais para a lateral ali próximo ao espelho d'água, para tentar conter o pessoal que estava descendo para a chapelaria, que era um grande acesso ali, com uma área muito grande de vidros, eu não tinha policiamento ali. Né? E aí a outra linha que estava na cúpula, né? Ela ia me cobrir para impedir que as pessoas subissem pela rampa. Só que realmente foi uma quantidade absurda de pessoas e tudo, e logicamente que nem o efeito do gás, assim, o efeito mínimo ou quase nenhum efeito. Eram 30 os policiais legislativos de plantão naquele domingo. Outros 70 estavam de sobreaviso. Esse era o esquema, segundo Adilson Paes, que o DEPOL vinha mobilizando desde o início do acampamento. Depois da invasão, todos os que estavam de sobreaviso se juntaram aos colegas na esplanada. E aí, naquele ponto onde a gente estava, tinha uma viatura. A gente sempre coloca a viatura ali para dar um suporte maior para a gente. Só que nossos policiais, realmente, esses invasores chegaram tão rápido que eles não conseguiram sair. E aí, quando os manifestantes, os invasores, chegaram até a viatura, nossos policiais foram retirados à força, né, de dentro da viatura, e realmente os nossos policiais foram espancados ali. Em pouco tempo, começa a destruição no Senado e na Câmara. Mas ainda tem gente lá fora. Uma parte dos invasores segue descendo essa via rumo ao Palácio do Planalto, que está ali adiante. Às 2h50, eles entram no prédio.
Enquanto isso, as redes sociais já estão inundadas de imagens dos ataques, inclusive de policiais militares supostamente tirando selfies e socializando com os invasores. Logo após os ataques, a Corregedoria da Polícia Militar instaurou pelo menos 6 inquéritos para apurar a conduta de agentes e a omissão de comandantes. No início de fevereiro, 4 PMs foram presos. Pouco depois das 3 da tarde, o ministro da Justiça, que estava em Brasília naquele domingo, chega a seu gabinete. E o mundo parou meio estarrecido para ver o que estava acontecendo aqui no Brasil. Eu queria saber como o senhor se sentiu assistindo tudo isso, né? As imagens que o senhor mesmo disse, sem precedentes na nossa história, né? Como que o senhor se sentiu quando chegou aqui e viu? Em primeiro lugar, perplexidade, porque era uma situação que não era crível, porque, como disse, era uma situação de fácil controle. Tradicionalmente, a Esplanada, já em outros momentos, já recebeu 100, 200 mil pessoas. Na posse, recebeu 300 mil pessoas. Então, a Polícia Militar do Distrito Federal é acostumada a lidar com grandes protestos na Esplanada. Então, em primeiro lugar, perplexidade. Em segundo lugar, indignação, mas, ao mesmo tempo, movimento. Porque, naquele instante, só tinha eu. Não tinha dois, não havia 2 pessoas. Só havia uma, eu, aqui, nessa sala, tendo que tomar decisões que a princípio não me cabiam legalmente, mas que o dever do cargo impunha que eu procurasse, de alguma forma, suprir as lacunas derivadas dessas falhas, omissões, erros, crimes, enfim. E, obviamente, eu identifiquei um efetivo policial muito pequeno, diferente do que constava do planejamento, e aí procurei tomar as providências possíveis naquele momento, de contato com os poderes, inclusive o presidente da República, e contato com o governo do Distrito Federal. Enquanto isso, os invasores partiam para o terceiro alvo. Na Praça dos Três Poderes ficam o Congresso, Planalto e o STF. Esse foi o último prédio tomado por volta das 3h30. Xandão, olha! Olha aqui, gente, a cadeira do Xandão, olha! Xandão, a cadeira do Xandão agora é do irmão Fábio e já era, nós tomou a cadeira do Xandão aí. O senhor lembra quando o senhor conseguiu falar com o governador Ibanez ou vocês não chegaram a se falar no domingo? Não, nós não nos falamos no domingo. A presença do governo do Distrito Federal aqui veio com a chegada do chefe da Casa Civil e da vice-governadora. O ministro se refere a Gustavo Rocha e Celina Leão, que chegaram perto de 4 da tarde. Ele diz ter tentado ligar e mandar mensagens para Ibanez Rocha naquele dia, mas não conseguiu contato direto com o governador. Eu, obviamente, os interpelei. Bom, cadê a polícia, que estava no planejamento, a polícia ausente praticamente. E eles ficaram aqui durante um bom tempo, algumas horas, creio eu, também tentando mobilizar a PM do DF com alguma dificuldade, e os processos administrativos, os inquéritos policiais militares vão revelar o que se passava lá. Eu presenciei aqui a dificuldade deles de contato e a busca deles de mobilização dos efetivos, e aí a providência cabível naquele instante era assumir o comando da segurança do Distrito Federal diante dessa inércia, falha, ou conivência, não sabemos ainda, dessa cadeia de comando.
O ministro da Justiça começa então a redigir um decreto de intervenção federal, que submeteria à assinatura do presidente Lula. Enquanto isso, dentro do Congresso, os policiais legislativos tentavam conter o caos. Pessoal, bora avançar devagar, lá, os ânimos estão acirrados e tá saturado o ambiente. Moral, porra, bora lá! Cuidado, cuidado com o Segura! Mantém! E aí você pode me contar um pouco sobre o que você viu dos manifestantes, né, das pessoas que você encontrou aqui? Pois é, num ponto que eu estou na parte externa, né, que eles começam a quebrar todas as vidraças e começam a tomar todas as nossas áreas, né? Eu concentrei nosso policiamento no salão verde, né, aqui na área do plenário, via rádio, né? Então eu tinha que acessar por aqui onde que eles estavam, né? E quando eu entrei, realmente foi algo assim que foi muito, assim, que me impactou muito. Muitas pessoas de joelho rezando, né? Aquelas pessoas que estavam mais à frente, os mais jovens, né? Os mais preparados estavam à frente, né? Tentando invadir, tentando quebrar, e muitas pessoas realmente de joelho rezando. Então, aqui, exatamente aqui nesse ponto, e na parte aqui da escada, né? No início da escada que dá o acesso ao salão. E o que eles conversavam entre si? Você conseguia ouvir alguma comunicação? Pois é, entre a pessoa que estava rezando, não, mas entre os outros, sim. Essa situação de que o objetivo deles era que chamasse a atenção, que seria a única forma de as Forças Armadas realmente apoiarem a causa deles, né? Uma intervenção militar. Então, a todo momento eles falavam, não, as Forças Armadas vão vir nos apoiar, né? Lógico que seria só na cabeça deles, né? Porque as Forças Armadas não iam prestar a esse papel. Mas pela cabeça deles era que, a partir do momento que eles invadissem os 3 palácios, né, as Forças Armadas dariam todo o suporte para que fosse lá, decretado um golpe militar ou algo do tipo. Com o Salão Verde da Câmara tomado, os policiais decidem guardar o plenário, um espaço simbólico da casa. E você pode mostrar pra gente o lugar onde vocês passaram as 3 horas de combate? A gente ficou exatamente onde estão esses pontaletes. Então a gente retirou esses pontaletes e fizemos a linha exatamente onde estão esses pontaletes. Aí os momentos mais críticos, né, é que eles começaram a jogar muitas pedras, né, estilingues, né, com bolas de gude, né, rojões. A gente teve que recuar atrás dessas portas de vidro. Escudeiro! Teve que concentrar ali, porque aqui também estava muito contaminado com gás. E como eles estavam atacando muita coisa a gente não conseguia visualizar muito bem. Calma. Na Câmara, os policiais conseguiram evitar a invasão do plenário. Eu sempre falar para minha linha, né? É questão de honra. Nós vamos ficar aqui, não vamos sair daqui. É questão de honra. Eles não ganham plenário. Bora, vai passar. Sustenta, fecha. O mesmo não aconteceu no Senado. Sustenta, galera. Bora. Sustenta. Porra, sustenta aqui, porra. Daquele lado do Congresso, os agentes também viveram horas de intenso embate com os invasores. A cavalaria da PM chega à Praça dos Três Poderes por volta de 4h30. Pelo menos um agente é espancado e derrubado do cavalo. Pouco mais de 3 horas após a quebra da barreira em frente ao Congresso, já perto das 18 horas, o presidente Lula dá uma coletiva de imprensa em Araraquara, em São Paulo. Anuncia uma intervenção federal em Brasília e nomeia como interventor Ricardo Capelli, número 2 do Ministério da Justiça. E eu queria dizer para vocês que todas essas pessoas que fizeram isso serão encontradas e serão punidas. Eles vão perceber que a democracia, ela garante o direito de liberdade, ela garante o direito de livre comunicação, de livre expressão,
mas ela também exige que as pessoas respeitem as instituições que foram criadas para fortalecer a democracia. Chega o reforço. O interventor determinou a convocação de todo o efetivo disponível conforme consta em seu relatório. As forças de segurança começam a dispersar os manifestantes, mas os prédios só vão ser completamente esvaziados por volta de 8 da noite. Elas sabiam para onde é que iriam e o que fariam. Acho que cada um ali tinha uma missão, uma orientação do que fazer ao chegar aqui. Tá? Então não era um grupo de manifestantes qualquer. Era um grupo que, de fato, a gente acredita que eles planejaram essa situação da invasão durante muito tempo. Vocês chegaram a se preparar para esse momento depois que viram o que aconteceu no Capitólio? Teve algum tipo de conversa entre vocês? Houve um documentário a respeito da invasão do Capitólio. A gente pegou esse documentário e fizemos um grupo de estudo em relação ao que aconteceu no Capitólio, as falhas que aconteceram e qual a situação da reação dos policiais lá. Fizemos um grupo de estudo, sim, então a gente já estava realmente ciente mais ou menos do que tinha acontecido lá. Nos Estados Unidos, 5 pessoas morreram na invasão ao Capitólio, sendo um deles um policial espancado pelos manifestantes. Mais de 100 agentes ficaram feridos. Acho que isso ajudou muito também, principalmente a questão da dispersão e de contenção aqui dentro. Mas lógico que a gente nunca imaginava que aquilo poderia também acontecer de uma forma muito parecida com o Brasil. Aguarda um pouco para ninguém machucar. Aguarda um pouco para ninguém machucar. No Brasil, 8 policiais legislativos foram feridos, 4 hospitalizados. Entre os PMs, dezenas foram feridos, vários com gravidade. Centenas de pessoas foram levadas pela polícia. São quase 8 da noite e 5 horas depois do rompimento da barreira, finalmente chega ao fim a invasão e depredação dos 3 principais prédios da República. Menos de 1 hora depois, Lula desembarca em Brasília. Acompanhado de ministros do STF, ele caminha por entre os destroços. Em seu pronunciamento mais cedo, o presidente afirmara que Bolsonaro havia estimulado os atos de vandalismo. E aproveitaram o silêncio de um domingo, quando a gente ainda está montando o governo, para fazer o que eles fizeram hoje. Todo mundo sabe que tem vários discursos do ex-presidente da República estimulando isso. Ele estimulou a invasão na Suprema Corte, estimulou a invasão, só não estimulou a invasão no Palácio, porque ele estava lá dentro. Mas ele estimulou a invasão nos 3 poderes sempre que ele pôde. E isso também é da responsabilidade dele. Isso é da responsabilidade dos partidos que sustentam ele, e tudo isso vai ser apurado, sabe, com muita força e com muita rapidez. Pouco depois das 21 horas, da Flórida, Bolsonaro faz um comentário breve pelas redes sociais. Manifestações pacíficas, na forma da lei, fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos como ocorridos no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra. Ao longo do meu mandato, sempre estive dentro das 4 linhas da Constituição, respeitando e defendendo as leis, a democracia, a transparência e a nossa sagrada liberdade. No mais, repudio as acusações sem provas a mim atribuídas por parte do atual chefe do Executivo do Brasil. Quero me dirigir aqui, primeiramente, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para pedir desculpas pelo que aconteceu hoje na nossa cidade. Pouco depois da meia-noite, uma decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, afasta Ibanez Rocha do cargo de governador do DF. Exonerado do cargo ainda no domingo, Anderson Torres foi preso no dia 14 de janeiro, logo após desembarcar no Brasil. Seria solto em 11 de maio. Em sua casa, a polícia encontrou a minuta de um decreto para instaurar estado de defesa na sede do TSE. O objetivo seria mudar o resultado das eleições. Em depoimento, o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro afirmou que o documento seria descartável e sem viabilidade jurídica e que não teria sido ele a colocá-lo em uma pasta na sua estante. Meses depois, uma minuta com teor semelhante seria encontrada no celular do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Tenente Coronel Mauro Cid. Ele foi preso em maio.
Além de investigações e processos na Justiça, o 8 de janeiro levaria a uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, ou CPMI, também provocariam a queda do primeiro-ministro do novo governo Lula, o general Gonçalves Dias, do Gabinete de Segurança Institucional, que apareceu em imagens vazadas ao lado de invasores no andar do gabinete presidencial no Planalto. Dias e membros do GSI foram acusados de serem amigáveis e ajudar os invasores. Ele nega e diz que estava evitando estragos e encaminhando invasores para serem presos. Ainda na noite do dia 8, alguns servidores visitam os prédios depredados. A gente vê uma cena de muita destruição, né? Marcelo Sá de Souza é diretor do Museu da Câmara dos Deputados. Os vidros quebrados, muitas garrafinhas d'água como lixo por todos os espaços, né? Havia água, né, nos salões, e então o cenário era realmente esse, assim, de uma grande destruição. Sem poder tocar os objetos que ainda passavam pela perícia, as equipes que estavam nos prédios naquele primeiro momento estavam ali para mapear os danos e, em muitos casos, dar notícias aos colegas que assistiram a tudo de casa. Esse aqui é um prédio tombado, nós temos várias obras de arte integradas às edificações. Então, a nossa preocupação, será que fizeram alguma coisa com o nosso de Cavalcante? Marisa Seixas Prata é diretora da Coordenação da Administração de Edifícios, uma área que conta com 900 funcionários e que foi fundamental na limpeza dali para frente. Então, no dia seguinte, chegamos aqui às 6 da manhã, mais ou menos com um efetivo aí de umas 160 pessoas, né, que eu trouxe. Para quê? Para que a gente pudesse retornar à normalidade com a maior rapidez possível. Tinha ainda um resto de cheiro de gás de pimenta, tanto que assim, de 6 até as 8, toda hora a gente ia no banheiro lavar o rosto, porque a pele ardia um pouquinho, como se você tivesse tomado sol demais. Então no plenário você tinha o vidraceiro repondo, fechando a área lá de cima, a gente aspirando o vidro, o tapeceiro vendo os danos no móvel, o marceneiro trabalhando no coisa. Então assim, eram equipes grandes. No Salão Verde, eu tinha uma equipe aspirando água na metade de lá do salão, que a lâmina d'água era de uns 5 centímetros, e o lado de cá, a gente lavando o mesmo carpete, porque ele estava cheio de resíduo de pó químico de extintor, porque eles soltaram muitos artefatos, né, e tentaram botar fogo em vários lugares. Em todos, era vírus demais, gente, era vírus demais, porque eles quebraram todas as vitrines, os vírus, alguns estavam pendurados de forma perigosa, e lá vinha um vidraceiro. O Serob chegou aqui com uma equipe enorme também, o serviço de obras, são todas as especialidades. Aqui no lugar onde a gente está, a gente vê que o pessoal está limpando o vidro e tem uma janela ainda sem... Sim, por causa disso, né? A empresa está fabricando diariamente os vidros e distribuindo para os diversos palácios que foram danificados. São vidros de grandes dimensões, vai fabricando e vai trazendo e a gente vai colocando. Essa envoltória da Câmara, nós tivemos uma perda de 700 metros quadrados de vidro quebrados. Outro local, ainda com as marcas do vandalismo, semanas após a invasão, era o painel Ventania, do artista plástico Atos Bucão. E aí aqui, por toda essa área, como há esses gradis protegendo essa parte zenital aqui de cima, a gente consegue ver vários pontos em que houve quebra dos azulejos, né, de desprendimento das peças. Essas barras aqui, algumas delas, elas já foram, elas tinham sido danificadas e já foram devidamente trocadas, já houve esse serviço de reparo. E em alguns pontos dos azulejos a gente consegue ver os pontos de contato, né, em que houve, quando soltaram esses gradis e utilizaram até como escada, né, para subir, para descer, sim, os pontos de dano, né, nessas peças. Dá para ver esses cortes bem fortes ao longo desses pontos aqui do painel. E aí aqui, essa escultura que é o anjo, que foi criado por Alfredo Sesquiati, a gente consegue identificar essas peças, esses pontos de dano na peça, que a gente acredita que foram fruto justamente da reação química, né? Então, o pó químico com essa água que escorreu aqui, e a gente acredita que talvez até com outros elementos químicos que estavam aqui presentes, como
gás lacrimogêneo, qualquer outra substância que possa ter sido utilizada aqui, provocou alguma reação química que gerou alterações na peça, né? Então ela tem essas manchas, né? Esses escorrimentos e uma mudança de cor, mesmo uma oxidação em alguns pontos dela. Isso daqui não era original da peça? Não era original da peça. Essas manchas, esse tom mais esverdeado, mais forte, né? Mais aguçado, não são elementos originais da peça. Aqui era o módulo escultórico, né? O muro escultórico. Ele fica aqui. Ele ficava aqui, ele está desmontado, né? Porque o que aconteceu foi que como o carpete inundou, e ele é de madeira, a gente não podia deixar ele montado também, né? Porque podia ser que a umidade provocasse um estufamento, rebentasse a madeira. Então, ele foi desmontado e não é simples montar essa peça, porque ela requer toda tem um mapinha, assim, de que ele é um quebra-cabeça, realmente. Assim, ela tem que ser montada de uma forma exata. Imagino. E remontada também dessa mesma forma exata. Mas o destaque desses dias foi realmente a bailarina. Como que vocês a encontraram? A gente, quando chegou aqui no domingo, a gente só encontrou a base vazia. Essa peça não estava aqui. Por uns poucos minutos, né, uns 5 primeiros minutos, a gente pensou que a peça poderia realmente ter sido levada ou estar em algum outro ponto aqui do prédio, jogada em algum lugar. Mas aí até a Cláudia, uma colega nossa de trabalho, que também trabalha no museu, enxergou essa peça embaixo de uma poltrona dessas, que estava aqui próxima, estava bem por aqui. E aí ela sofreu os procedimentos de limpeza, de polimento, e foi a primeira peça assim, a voltar para o seu lugar de origem. O trabalho de recuperação das peças é do setor de restauração, chefiado por Gilci Rodrigues Azevedo, que está à frente dos serviços de preservação da Câmara. Ela está há 30 anos na casa, 20 nesse setor. Quando a gente chegou lá, o pessoal do museu já tinha feito o primeiro salvamento. E aí nós passamos a fazer o recolhimento desses pedaços que você está vendo. Nós pegamos lanternas e fomos fazer um trabalho de garimpo, de arqueólogo, no meio daquele caos, porque estava muito lixo, muito vidro, muito pedaço de coisa por tudo quanto é lado. Algumas peças sofreram danos menores, outras passaram quase ilesas pelos ataques. É o caso da obra Candangos, do pintor Di Cavalcante, que fica no Salão Verde da Câmara. O Di Cavalcante do Palácio do Planalto, nesse caso as mulatas, não teve a mesma sorte. Foi rasgado em 8 pontos. O relógio de pêndulo de Balthazar Martinot, uma peça do século XVII que chegou ao Brasil em 1808, também foi bastante avariado. No caso do Planalto, o órgão encarregado da restauração é o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Na Câmara, a mesa da entrada do setor de restauração serviu por semanas de anteparo às peças mais danificadas. Caso dos presentes protocolares, lembranças trazidas por autoridades de outros países. Então aqui basicamente são vasos, Esse vaso aqui foi um presente da Hungria. Esse aqui é um vaso chinês, de porcelana chinesa, que foi dado como presente protocolar. Esse aqui é da Índia, esse presente, Esse aqui é da Coreia, Aquele lá é outro vaso chinês. E a gente está aguardando para, junto com os nossos gestores, resolver qual vai ser a melhor técnica a ser utilizada no restauro dessas peças. Ou nós faremos o máximo que a gente pode, um restauro mais artístico, Ou um restauro mais arqueológico, que é a gente monta o objeto com o que tem, mas a gente deixa nessa montagem todos os vestígios do dano causado ao objeto, inclusive as lacunas, inclusive as emendas. Pessoalmente, você prefere qual técnica de restauração? Depende muito. Nesse caso, eu prefiro deixar na peça o vestígio histórico, o vestígio da história, porque eu acho que ela vai falar muito mais alto.
A equipe de preservação cuida de 23 mil metros lineares de acervo. Faz parte do trabalho estar preparado para lidar com algum dano ou prejuízo a uma das obras. O departamento tem um plano de gestão de salvamento e emergência no qual estão mapeados 10 tipos diferentes de sinistros. Um deles é o de vandalismo, usado no 8 de janeiro. Você já tinha colocado em prática o sinistro contra vandalismo antes? Nunca. Pensou algum dia que ia colocar? Nunca. Como que você se sentiu quando você chegou e viu o que tinha acontecido? E essa pergunta é difícil de responder. Né? Como cidadã, como funcionária dessa casa, né? A gente mora aqui, 8, 10 horas aqui dentro. É a nossa casa também. Né? Então, é difícil, foi muito difícil. Como se tivesse invadido tua casa. Isso. No momento, a gente esqueceu e trabalhou. Né? Mas no dia seguinte, a gente começou a pensar, né, na significação de tudo isso. E eu acredito que a nossa condição de povo pacífico, né, ficou um pouco maculada. Mas eu acredito também que a gente tem condição de voltar a ser, né? De voltar a ser. Já foi tomado a casa do povo. Estamos dentro, patriota. Estamos juntos, caralho. As cenas rodam o mundo não só no 8 de janeiro, mas também no dia seguinte. Eu e meus colegas da BBC News Brasil fizemos várias entradas ao vivo para tentar explicar nos canais de TV e rádio da BBC o que tinha acontecido. The seeds that we saw in Brasilia would hardly spread throughout the country, so we'll wait for the next events to unfold to see how that turns out. Thank you, Camilla. Thank you very much. Assim como jornalistas de emissoras de todo o mundo e acadêmicos. Even in those first hours, we decided to go what we call live. We put a live briefing on the New York Times website, and we were at that point just putting everything we could find out as we found it out, and we could confirm, we would put it onto the website in real time. And we were seeing that our readers were extremely interested in what was going on, even on a Sunday afternoon, and we were getting enormous readership from across the planet. O acampamento é desmontado no dia 9 de janeiro e outras centenas de pessoas são detidas. A chegada da cavalaria da polícia é transmitida ao vivo pelo mundo. À medida que os dias passam, o foco do restante do mundo vai se voltando para outras notícias. Aqui, o Brasil ainda tenta entender o que aquele domingo significou e o que ele revela sobre o que vem pela frente. Eu até estive num debate em Princeton, acho que um mês antes da eleição, mais ou menos, e a discussão foi um pouco essa, assim, né? O que eu apresentei foi isso, de como a gente tem a violência política no Brasil. É muito maior do que a gente gosta de reconhecer. A gente é um país que sempre usou violência política, na verdade, um país que tem vários golpes, que tem vários assassinatos políticos ao longo da sua história. E agora tem um presidente que mobilizou nessa direção. Uma das reflexões que permanecem gira em torno das Forças Armadas. Elas estão diretamente ligadas à imagem de Bolsonaro como candidato, fizeram parte de seu governo e são mais influentes na vida civil e política do que na maioria dos países com democracias estáveis. Aqui é o Exército, se posicionou a favor nosso, por causa que todos que estavam saindo do acampamento, a Polícia Militar estava prendendo e querendo prender aqui dentro. Deus abençoe que seja o começo do fim do comunismo. Meu irmão, o Exército está falando que não vai abrir para a polícia entrar, velho. Estão botando tanque de guerra lá. E a polícia está querendo entrar e o Exército falou que não abre. Olha a merda, o tamanho. É o que reflete o 8 de janeiro. Claramente, a presença de correntes antidemocráticas nas Forças Armadas, na Polícia Militar,
E aquilo mostra uma realidade que eu acho que alguns não queriam acreditar ou aceitar ao longo das últimas décadas, que é que uma parte das Forças Armadas e da polícia no Brasil não aceita o controle civil, que é um ingrediente fundamental de qualquer democracia. De fato, não há democracia forte com um forte envolvimento das Forças Armadas. A gente vê democracias ao redor do mundo onde o envolvimento militar enfraquece as instituições, seja no Paquistão, no Egito, na Turquia, enfim, muitos países. A história é sempre a mesma. Então isso claramente demonstra que todo o processo de democratização ainda está em fase de implementação e ainda enfrenta muita resistência até hoje. Isso vai dar muito trabalho para não só este governo, mas para outros governos lá na frente. Outro tema fundamental e que não se esgota no 8 de janeiro é a mistura entre política e redes sociais. As redes sociais e a tecnologia e a internet, ela criou novos desafios para as democracias modernas. Ela criou um sistema fértil onde narrativas desinformativas engajam muito. Então, eu acredito de verdade que esse sentimento de ódio que a gente está vendo na política, ele vai se manter. Não só no Brasil, acho que no mundo. Acho que isso é algo que não é particular daqui. Talvez não seja o Bolsonaro, talvez seja outra figura. Eu acredito que o Bolsonaro vai continuar em alta. Eu acredito que a rede que ele construiu em cima desse ecossistema ela funciona muito bem. A segunda razão é que o Brasil faz parte da onda de democratizações que aconteceu nos anos 90, com muitos outros países aqui na América Latina, mas também na Europa Leste. E o fracasso de um caso muito importante como o do Brasil também representaria uma péssima notícia para muitas outras democracias na região. Então, nesse sentido, um sinal de que depois de 30 anos, em vários sentidos, todas essas democracias ainda enfrentam vários desafios. E por último, eu acho que uma questão que é muito nítida no debate global sobre o Brasil é que o Brasil é visto como um laboratório de movimentos radicais, sobretudo da extrema-direita. O país talvez seja um dos mais afetados pela disseminação de notícias falsas, por fake news, que teve já o segundo ciclo eleitoral profundamente afetado por notícias falsas. A gente está vendo a história, meu irmão, acontecer aqui na sua frente. A história. O 8 de janeiro de 2023 é um daqueles momentos que ficam eternizados nos livros de história. Mas não só. Suas implicações políticas, jurídicas e sociais terão influência nos próximos passos da nossa jovem democracia.